Olá, eu sou a professora Liliane Guimarães, do Instituto Federal do Tocantins Campos Palmas, e hoje nós vamos ver mais um vídeo sobre desenho técnico aplicado à construção civil, o desenho arquitetônico. Olá pessoal, eu sou a professora Liliane Guimarães, do IFTO, e nós vamos dar continuidade ao entendimento de cortes no desenho arquitetônico. Nós já vimos o corte transversal à cobertura e hoje é o dia de ver o corte longitudinal. Então, voltando aqui à nossa apostila, no sumário, vamos lá no capítulo sobre cortes. Nós já vimos aqui tudo sobre os cortes transversais, né? Esse corte transversal ele foi muito útil porque ele possibilitou que a gente pudesse ver aqui a inclinação da nossa cobertura. Por isso que nós vimos também um cálculo sobre essa inclinação com o percentual. E agora está na vez de nós vermos o corte longitudinal. O corte longitudinal é um corte que vai cortar a nossa cobertura no outro sentido, no sentido contrário, no sentido em que nós não vamos poder ver a inclinação da cobertura. Aqui dá para vocês entenderem nesse desenho, deixa eu ampliar um pouquinho para vocês verem melhor. A gente consegue ver aqui que a telha vai ser cortada, no entanto ela não vai ser cortada nem no ponto mais baixo, nem no ponto mais alto da cobertura. Ela está sendo cortada num ponto aqui intermediário, né? Esse ponto intermediário aqui, a gente deverá verificar no nosso corte AA qual que é a altura que nós cortamos, tá? Essa altura, por ela ser intermediária, não é nem a mais baixa nem a mais alta, né? Ela é variável, depende da posição que eu coloquei o meu corte. Ela não deverá ser cotada, né? Não deve ter uma cota aqui dessa altura total. Para nós não interessa essa cota, né? Porque a gente interessa o quê? Ter esse ponto mais baixo, que será medido, assim como um ponto mais alto, e de um ponto a outro vai ser feita a alvenaria, né? Então, não é necessário a gente colocar essa cota nessa dimensão desse ponto intermediário. E aqui, pessoal, a gente pode perceber que eu vou ter um lado da cobertura, que vai estar com minha cumieira, então será possível visualizar essa parte mais alta, e um lado da cobertura que está sem cumieira, onde eu não vejo essa parte mais alta da cobertura, tá? Aqui nesse momento está sendo desenhado no corte BB, de acordo com a seta que estava na nossa planta baixa. Podemos voltar lá para vocês verem. Então aqui, ó, na nossa planta baixa, o corte BB, tá vendo? Ele está com a seta para cá, então está sendo desenhado esse lado esquerdo aqui, não é? Onde nós temos a cumieira bem aqui nessa parte central, então ele vai ver esse lado que está com a cumieira. E vai ver, claro, essa parte aqui dos quartos, essa porta do banheiro, tá? Não vai ver nada dessa parte da bancada e da cozinha. Vamos voltar lá ao nosso corte, então. Então, aqui, olha, dependendo do lado, né, que vai ser visto pela seta que nós tínhamos na planta baixa, é esse lado de cá. Aqui dá para a gente ver um pouquinho menor a planta baixa, né, esquematicamente, dá para a gente visualizar, ó, aqui uma porta que estava aberta na planta baixa, será desenhada fechada, tá? Aqui também uma porta que estava aberta vai ser desenhada fechada. Todas elas, na verdade, aqui serão desenhadas fechadas. Se fosse aberta, eu veria aqui o interior do banheiro, e não é essa a forma de representação. Então, a primeira coisa que você deve fazer é pegar sua planta baixa e girar para você visualizar o corte exatamente na posição de frente para o trecho que está sendo representado, tá? Então veja aqui, tá vendo as observações? Porta fechada, porta do banheiro fechada, porta aqui da área de serviço fechada, tá? Então, ao olhar aqui, a gente já dá para perceber que nós temos duas paredes cortadas, uma no início, uma aqui no final, perdão, uma aqui no final, aos fundos da residência, e uma aqui no início, próximo à varanda, tá? Nós vamos ver aqui paredes, não tem quase nenhum detalhe, mas temos aqui ao fundo, ó, nesse pequeno corredorzinho, uma porta. Veremos uma porta aqui e aqui na varanda só parede. Vamos ver aqui pela perspectiva, ó. Exatamente isso, a gente tem aqui uma porta, aqui é só parede. Aqui nós temos um pequeno corredorzinho com uma porta ao fundo. Claro que no desenho em perspectiva dá para perceber essa profundidade, mas no desenho em projeção não. Eu sei que eu tenho aqui, ó, um pequeno corredor e ao fundo lá uma porta, mas não dá para perceber esse nível de profundidade. Aqui eu tenho uma porta que foi cortada na varanda e aqui eu tenho também, ó,
essa pequena verga aqui com a alvenaria, complementada com a alvenaria aqui, né, e outra viga que sustenta a laje, tá? Aqui não tem mais nada na parte central da residência. É importante perceber aqui que nós temos essa parte aqui da cobertura, a parte superior que será vista, não é? Até a altura da cumieira. Aqui está esquemático, a gente vai desenhar completo com as telhas com tudo no corte. E também essa outra parte mais baixa que está lá ao fundo, não é? Na verdade, ela aqui não está cortada, nem essa parte superior é só em vista, nem essa parte aqui que é da outra água. Vejam aqui que nós tínhamos duas águas, não é? Então, nós temos esse restinho da cobertura aqui, não é? Que está mais alto, né? Indo até a cumieira. E temos também uma outra água que desce. Tá vendo aqui? É uma outra água que desce até um ponto mais baixo do que o que a gente tinha cortado, que a gente acaba vendo. Mas a parte de baixo, né? Essa parte aqui é abaixo no beiral, né? Mais baixo, né? Do que o ponto onde a gente tinha cortado, tá? Então, se a gente ver aqui o desenho completo, ó, nós temos aqui a laje, a telha sobre a laje que foi cortada, né? E a telha que vai subindo até a telha de cumieira, né? Então, nós temos aqui, na verdade, sempre se representa com linhas paralelas aqui, ó, para parecer que sejam telhas. Eu já vi níveis de detalhamentos maiores, mas não há necessidade. E aqui é uma telha de cumieira, né? Ela é um pouquinho diferente da telha que a gente tem quando a gente vê no corte A, né, que a gente viu a lateral, mas é muito parecido, então a gente desenha praticamente igual, tá? Então essa telha de cumieira está sendo vista lateralmente, da mesma forma que no corte A a gente via lateralmente a telha. Já a telha em corte aqui, dessa vez ela está cortada de outra forma, ela está cortada de frente, né? Então a gente não vê essa inclinação, como se eu estivesse olhando ela de frente, né? Então não tem como ter a mesma visão, tá? Então a telha agora nós temos uma por cima e outra por baixo. Aqui tá bem pequenininho, mas tem um desenho ampliado em que vocês vão ver como é que essa telha fica, tá? E aqui nós fazemos os outros desenhos, assim como no corte A nós fizemos, né? Representação dos elementos dos desenhos complementares, as informações complementares, né? Os desenhos que nós chamamos de não projetivos, né? Nós temos aqui a cota de nível externa, 0, as cotas internas, cozinha, sala, né? Com a devida representação. A varanda é um pouco mais baixa. A altura das portas, aqui está a altura da diferença de nível em relação à área externa. Aqui nós temos a altura dessa viga, né, que não tem porta, é livre, aberto aqui na varanda. Mas temos a altura aqui dessa viga. Nós temos aqui a representação da linha tracejada, indicando que é uma porta de giro, né? Está dobradiça até a maçaneta, da mesma forma que fizemos no corte A, tá? E veja que as cotas foram bem menos, né, em bem menor número do que as anteriores, porque nós não cotamos até esse ponto de corte aqui da laje. Não houve necessidade, porque esse corte aqui é intermediário. Também não é possível ver a altura total da cumieira, né? Aqui é a parte inferior da laje, porque aqui já está com, além de ter a laje, mais a espessura da telha, ainda tem a cumieira. Então essa altura aqui teria uma variação bem grande, né, dependendo do tipo de telha. Então a gente acabou por não colocar, optar, né, por não colocar essa cota aqui, já que o corte A também contempla todas essas cotas, tá? Mas completamos as informações com tipo de coberta, título, escala. Então é um desenho mais fácil, mais simples, né? A única diferença é essa telha, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui um pouco mais próximo para vocês, mas o desenho aqui ainda é pequeno para ser visto. Deixa eu aproximar aqui. Ó, tá vendo aqui? Então você tem o desenho de uma telha curvinha, né? A telha que está por cima e aqui a curvinha da telha que está por baixo, tá? É a telha de capa e canal. Totalmente diferente do que nós tínhamos no corte AA. Mas é um desenho bastante simples do corte BB. A única diferença também, ó, que a gente tem que ver, esse ponto aqui, ó. Que altura nós temos aqui? Já que esse é um ponto intermediário, nem é um ponto mais alto, nem é um ponto mais baixo. Normalmente, nós vamos no corte AA. Deixa eu voltar aqui para o corte AA, não o AA linha, mas o AA mesmo, que nós usamos. Ó. O corte BB, ele passava aproximadamente aqui, entre a cozinha e o quarto. Eu tenho que ver em que medida o corte estaria passando
e nesta medida aqui eu meço qual que é a altura que eu tenho da minha laje sendo cortada, tá? Então, nem vai ser 3,90, nem vai ser 12,70, né? Vai ser uma medida intermediária entre 12,70 e 13,90. Mas não importa, professora, mas eu medi e não deu tão exato. Não importa, né? Não importa porque é uma medida que não vai ser cotada. Quando você for construir a residência, você vai o quê? Medir esta alvenaria e esta alvenaria. E aí você vai ter a laje sendo instalada sobre esses dois pontos, né? Provavelmente terá uma viga aqui e uma viga aqui para apoiar a laje sobre elas, tá? Então vai ter a altura correta e certa aqui das vigas. Essa altura intermediária não tem importância. Eu não citei aqui para vocês as convenções do desenho, né? Cota de nível, as cotas convencionais, o título, porque seguem os desenhos anteriores, né? Principalmente do corte. Já tínhamos visto aqui qual é a forma de representação da cota de nível do corte, tá? O que eu quero mostrar para vocês agora é a visualização do corte oposto a isso. Então, se nós estivéssemos na nossa planta baixa, então vamos voltar lá para a nossa planta baixa, voltar um pouquinho. Então, se nós tivéssemos, ao invés de optado por ver esse lado de cá, onde tem esses dois quartos, mas se a seta estivesse apontando para o lado oposto, não é? Aqui onde está a cozinha, a sala com essa bancada, entre a sala e a cozinha, com esta pia, como ficaria? Então, voltando lá, nós teríamos então a outra metade da casa, não é? A ser vista. Então, essa metade do lado esquerdo a gente desprezaria, e a metade aqui do lado direito nós teríamos que o quê? Girar para visualizar na posição da seta. Ou seja, sempre a gente coloca a planta nesta posição em que a seta esteja de frente para a gente, tá? A observação da porta fechada é a mesma, as paredes que seriam cortadas seriam as mesmas, né? A parede aqui do fundo da cozinha, essa porta cortada, aqui a varanda, mas a visão que nós teríamos aqui da residência seria outra. Nós veríamos aqui essa pia na cozinha, essa bancada, esse balcão, né? Essas duas janelas, a varanda, é isso que a gente estaria vendo. Então, quando a gente partisse aqui, ó, cortasse a casa ao meio, né? A gente veria este lado de cá. Mudaria principalmente a parte da cobertura, né? Outra coisa, a gente não iria ver mais a cumieira, que estaria aqui, nós veríamos apenas essa parte da coberta que está mais baixa. Vejam aqui em perspectiva, ó, as janelas, a pia da cozinha, o balcão, a porta que foi cortada. Ah, tem um pilar ali na varanda que a gente veria, tá? Esse pilar está ali ao fundo, né? Tá, assim como as janelas, mas a gente não tem a noção de profundidade quando a gente vê aqui na perspectiva, tá? Mas eu veria essa parte inferior da coberta aqui, ó, internamente, algo que aqui eu não vi. Por quê? Porque chegando aqui até a cobertura, até a cumieira, essa coberta aqui que estava descendo, eu só vi aqui pelo lado de fora, mas o lado de dentro tinha uma parede aqui na frente. Então, essa parede impedia que eu visse, que estaria dentro dos quartos, né, a laje, a parte inferior da laje. Aqui eu já vejo, ó, a parte inferior da laje, tá? Então, a visão seria esta. Mas com as convenções, nós teríamos o corte, chamei aqui de B, belinha, com as cotas, né? Nós teríamos aqui essa representação, tá vendo? Só o balcão da cozinha, a bancada da cozinha, o balcão entre a cozinha e a sala. Aqui tá a varanda, ó, veríamos um pilar, que antes a gente não viu, né? Como a gente não viu o pilar, então tá vendo aqui, ó, só tinha uma parede. Exatamente isso, a gente tinha uma parede aqui no fundo, olha a perspectiva, ó, tinha uma parede, né? Não tinha duas linhas porque não tinha um pilar. Já aqui no corte B, B', nós temos duas linhas, por quê? Porque temos ali um pilar, tá? Mas é só em vista, duas linhas claras, né? Porque em corte é apenas a viga que está aqui, ó, na parte superior, aí sim, temos uma viga aqui que foi cortada. Mas lá ao fundo são duas linhas apenas do pilar. Teria essa viga aqui também ao fundo, né? Que a gente veria. Ó, tá vendo? Tem uma viga aqui, desse pilar para a parede. E aqui deu uma quantidade um pouco maior de cotas, porque tinha umas cotas, né? As janelas para serem cotadas, né? Então tem as cotas das janelas, tem um balcão.
temos a porta, então por isso que aumentou um pouco a quantidade de cotas, mas veja que novamente não temos a preocupação de colocar a cota até essa parte intermediária, ok? A telha está sendo representada aqui, capa canal, aproximando aqui para vocês verem, vendo aqui ó, capa canal, né? A mão geralmente a gente faz de outra forma, faz uns Rzinhos, vocês vão ver no desenho. E assim ficaria o corte no sentido contrário, né? Então vejam que há muita diferença dependendo do lado que você vê um corte, né? Tem que estar bem atento às setas, né? Para o que se está desenhando. Vamos agora ao nosso exercício do corte longitudinal à coberta. Como eu tinha sugerido para vocês, desenhar uma folha 3 na escala 1/50. O corte sempre é desenhado na mesma escala que a planta baixa, tá, gente? Porque a gente aproveita a maior parte das medidas da planta baixa. Vocês podem fazer numa folha de A3 ou numa folha de A4. Se for fazer na folha de A3, podem fazer ao lado do corte anterior. O que é interessante é que a gente já pega as medidas em altura, né? Então fica bem mais fácil pegar o alinhamento aqui com o esquadro, né? Do que você ter que medir tudo novamente, tá bom? Facilita bastante. O próprio papel manteiga transparente facilita para a gente demais o desenho dos cortes. Então, esse corte longitudinal aqui, o corte BB, vamos dar uma olhada lá na planta baixa, como era esse corte, em que sentido ele estava. Então, na planta baixa aqui, a gente percebe que o corte BB, ele é desenhado nesse sentido, olhando para a parte superior aqui, né? Ou seja, a gente não vai considerar essa metade, esse pedaço aqui da casa frontal, né? E essa parte aqui posterior da casa será desenhada. Então, nós teremos duas paredes cortadas apenas, né? Teremos aqui a visão de vários outros elementos, de uma porta ali ao fundo, né? De uma parede aqui pequena de 1 metro de altura, já outra aqui que é maior, não vai dar para ver essa pia, né? Porque a parede de gesso vai estar aqui na frente, mas vai dar para ver aquela porta ali ao fundo. Então, vamos voltar lá, ó. Veja que é isso que a gente está vendo aqui, ó, uma porta ali ao fundo, uma parede pequena, uma parede grande que esconde a pia, uma porta ali no fundo. Como é que a gente vai desenhar então este corte? Primeira coisa que nós vamos fazer, seguindo aqui as orientações, né, é posicionar a nossa planta baixa nessa posição. Na verdade, como já é aqui, ó, na mesma posição em que está a planta baixa, nesse mesmo sentido aqui, sem precisar virar a folha, nada, já estará na posição do corte BB. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, do mesmo jeito que a gente fez antes, é a linha de terra, que pode ser feita aqui. Se você tiver com papel manteiga, você pode fazer a linha de terra no mesmo alinhamento aqui que o corte BB, porque você vai desenhar utilizando toda a transparência, né, aqui por cima da planta baixa. Mas se você tiver com uma folha de papel opaco, então você não vai ter essa transparência. Então você coloca aqui a linha, ó, na parte superior aqui, né, para você poder enxergar a planta baixa aqui na parte inferior. Primeira coisa que você vai fazer é colocar a linha de terra, vai puxar as linhas de todas as paredes, deixa eu aproximar aqui, ó, que foram cortadas em vista. Então, as que foram cortadas foi esta e esta. Já nós temos aqui, ó, uma porta em vista. Essa porta aqui, ela vai até o canto da parede, não tem boneca, né? Temos aqui essa paredinha pequena, temos aqui essa parede grande. Veja que nessa parede, ó, eu desenhei o total dela. 60 mais 10 centímetros. 60 mais 10 dá 70, tá, gente? Por quê? Porque eu não vejo essa parte interna dela aqui, não. Ela não está cortada, eu vou ver só ela aqui por fora. Depois eu vejo ao fundo essa porta, tem uma boneca de 10 centímetros. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui para vocês verem novamente. Vou utilizar o corte AA, né? Então, lembra que a gente tinha um corte AA aqui, para a gente ver em que altura essa coberta foi cortada. E também captar todas as outras alturas. Se você tiver com papel manteiga, uma A3, você já vai, com seu esquadro, colocar todas essas medidas no mesmo alinhamento. Vou aproximar aqui e dar um zoom para vocês verem melhor. Aqui, ó, agora tá dando para ver melhor. Então, aqui, ó, eu já trouxe, né, com o esquadro duas linhas na altura da laje. Já marquei a altura da porta.
Não deu para marcar essa paredinha aqui de 1 metro? Veja que ela tem 1 metro, ó. H igual a 1 metro. Então, eu tive que marcar aqui mesmo, que eu tive que medir, porque essa parede não estava representada aqui. Mas a altura da porta eu já peguei. E a coberta, olha só. Eu tenho que pegar minha planta baixa, colocar no mesmo sentido que estava antes aqui do meu corte AA e ver exatamente a posição em que passou meu corte BB. Nesse alinhamento, eu verifico em que altura a madeira estaria sendo cortada. E também aqui ao fundo, não é? Em pena que altura estaria sendo cortada, tá? Se eu não quiser mexer com a minha planta baixa, eu posso medir que distância estaria aqui o corte BB da parte frontal da casa, dessa parede, né? Então, eu meço que distância tinha, se eu não me engano era 1,5 m. E aí, a 1,5 m eu vejo que altura eu teria bem aqui do meu madeiramento. Então, coloquei só o alinhamento de baixo do madeiramento e essa parte de cima aqui da empena. Baixou essas duas linhas aqui para a gente trabalhar, tá? Não precisa colocar todo não, senão vai ficar linha demais e vai ficar confuso. A partir de agora, o que é que eu vou fazer? Ó, seguindo as orientações, desenhar a laje, marcar todas as aberturas cortadas, desenhar as aberturas em vista. Para diferenciar as esquadrias de outras aberturas, são feitos os marcos alisares das portas e depois desenhar a coberta. Essa coberta deverá ser desenhada com todas as estruturas que nós já conhecemos, terças, vigotas, caibros, tá? Aqui embaixo nós temos, ó, já o desenho esquemático. Vou aproximar um pouco mais. Aqui nós temos já a marcação e eu apaguei todas as linhas que estavam sobrando, né, para o desenho não ficar confuso. Não é que é obrigatório, mas para ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu já desenhei, ó, os marcos de onde são as portas, né, linhas tracejadas demarcando o tipo de movimento. E aí começo a desenhar a minha coberta. Eu fiz uma linha aqui inicial mostrando a parte inferior da minha terça. E aí eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 terças. Lembre-se que essas terças, elas eram desenhadas no corte AA de lado, e agora elas são desenhadas de frente, sendo cortadas. Vou mostrar para vocês direitinho isso no AutoCAD e no SketchUp. Então, lembram do nosso modelo aqui no AutoCAD? Então, essas peças que nós estamos desenhando agora são essas. Opa, selecionei errada. Deixa eu desligar aqui os caibros e essas vigotas. Veja, terças, né? Estão sendo desenhadas assim de frente. O que a gente está desenhando são essas aqui, as vigotas. Deixa eu desligar novamente só os caibros. As vigotas. As terças, elas são vistas agora de lado, né? Elas eram vistas de ponta. A gente tinha visto aqui 1, 2. No caso nosso só tinha 2, né? Só tinha uma na parte inferior, uma na cumieira e a outra descendo, como se fosse esse daqui. Vamos pegar esse daqui, fica melhor então, para a gente ver, ó. Então, a gente tinha uma peça, 2, 3, exatamente assim na nossa cobertura, né? E essas peças aqui inclinadas, deixa eu voltar lá, essas peças aqui inclinadas, desligar os meus caibros para ver melhor. Nós desenhamos no corte AA. Vou abrir o corte AA para vocês verem. Então, aqui no nosso corte AA, ó, as terças estavam cortadas, as vigotas estavam assim, ó, de lado, e depois os caibros cortados. Quando a gente vai lá no AutoCAD, ó, então esse aqui são as terças, as vigotas estavam sendo vistas de lado. Só que agora não está mais assim, nós estamos aqui, ó, vendo de frente. Então, as vigotas foram cortadas, essa, e essa. Elas estarão cortadas e as terças serão vistas lateralmente. Como é que isso vai acontecer? Aqui no nosso exercício, ó, voltando ao exercício aqui, nós temos aqui, ó, estávamos nessa posição aqui, nós temos aqui, nós estávamos nessa posição, nós temos aqui, ó, essa aqui são as vigotas, e nós temos as terças. No entanto, da forma como o corte ficou, não deu para a gente ver nenhuma terça, porque a gente teria talvez como ver a terça aqui, da coberta da água que está caindo, né?
Deixa eu mostrar lá para vocês aqui na planta baixa, ó. Nós não temos, ou no corte A mesmo, melhor ver no corte A. Então, nós cortamos mais ou menos aqui. Então, essa daqui não é vista. Então, quando nós cortamos aqui, essa aqui mais alta, a gente não está vendo porque a coberta está escondendo ela. O máximo que a gente veria seria essa do fundo, mas às vezes a gente não desenha para ficar um desenho mais simplificado, não ficar com tanta coisa, tão cheio o desenho, tá? Então, nós vamos ter as vigotas. As terças a gente acabou por não ver, não conseguir ver, tá? Essa daqui não viu. Essa daqui a gente não viu. E esta outra aqui a gente não conseguiu ver porque a coberta acabou por esconder, tá? Vamos dar uma olhadinha lá no SketchUp, ó. Se a gente fizer aqui uma seção, fazer aqui a seção B, colocar maiúsculo, B, para fazer o nosso corte BB. E vamos fazer esse corte aqui, ó. Veja que o corte dessa vez fica nessa posição, aqui. Ok? Então, novamente, ó. O SketchUp é bem interessante, ele mostrou aqui o corte BB, a seta para o mesmo lado, tá? Então, olha só, como foi aqui, aquela terça não foi vista. E a laje parece que está desligada, vou ligar aqui. A laje, isso, estava desligada. Então, tá aqui, ó. Então, eu não vou conseguir ver aquela terça lá em cima, aquela terça do meio. Por que eu não vou conseguir ver? Porque ela está com a cobertura escondendo ela. Ela tá aqui, ó. Lá tá a terça, tá vendo? A gente não vai conseguir ver. Essa aqui da frente é porque realmente foi a metade que foi descartada, né? O máximo que a gente vai ver é aquela lá do final. Só que aquela lá do final, às vezes a gente evita de desenhar esses detalhes todos de coberta do outro lado para não ficar muito cheio. Então, mais ou menos aqui onde a gente cortou, ó, se a gente olhar de frente, a gente não vai conseguir ver, ó, vou botar a visão aqui de frente, a gente não vai conseguir ver aquela terça que está aqui em cima. Ok, gente? O máximo que eu vejo são os pontaletes, ó, isso realmente eu vejo. E essas peças que são as vigotas cortadas. Essas vigotas cortadas, colocamos aqui 5 peças, tá? 5 peças por quê? Deixa eu voltar aqui para o nosso desenho. Porque geralmente elas ficam entre 1 metro, 1,20 m, né? Que é a distância que o caibro vai conseguir aqui, ó, sustentar de uma até a outra. Então, nós vimos aqui que a distância era de 4 metros, então dava certinho para ficar em 4 partes, tendo que ficar uma em cada ponta, né? Para sustentar, porque senão esse caibro aqui teria que ser instalado, né, chumbado, como o pessoal chama, dentro da alvenaria, o que não ficaria legal, tá, gente? Madeira dentro da alvenaria não fica bom. Fica dilatações diferentes, é bastante complicado, né? Então, a madeira para aqui mesmo, apoiada em outra, e essa madeira aqui, ela é aparafusada, você pode fazer uma peça metálica, né? Essa peça metálica, assim, você chumba na parede e apoia a madeira sobre ela, tá? Então, recomendo fazer dessa forma. Então, aqui você desenha, então, essas 5 peças. E sobre essas 5 peças, um caibro. Dessa vez, o caibro, ele está sendo visto lateralmente. No corte A, o caibro era cortadinho, tá vendo? Cortado, cortado, cortado. De topo a gente estava vendo. Agora não. Agora ele está sendo visto de lado. Vejam aqui no AutoCAD. Ó, vou ligar os caibros. Pronto, tá vendo aqui? Então a gente tinha aqui, ó, um caibro, outro caibro. Opa, deixa eu tirar aqui o meu layer, não precisa vocês ficarem vendo. Então tá aqui, ó, um caibro, outro, tá vendo? Então os caibros estavam vindo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui de topo, né? Tá aqui o topo deles é porque a gente estava vendo desse lado de cá. Só que agora eu tô vendo desse. Como eu tô vendo desse, então eu vejo o caibro no sentido longitudinal, tá? É assim que eu vou ver. Mesmo jeito aqui no SketchUp a gente consegue ver o caibro. Deixa eu dar um zoom mais distante, senão vai ficar muito próximo. Ó, tá bem aqui sendo visto o caibro. Deixa eu botar a visão de frente, ó, bem aqui. Então essa peça, temos aqui a peça em azul, que está cortada, e o caibro tá logo aqui, ó. E depois nós temos a telha, tá? Então a peça do caibro tá aqui agora, no sentido longitudinal.
Pronto, depois que eu tenho o desenho do meu caibro aqui, que são só 5 centímetros, né? Eu coloco a minha telha aproximadamente com 10, né? A telha é variável, mas como fica uma sobre a outra, aqui eu fiz só uma linha. Ó. Tem gente que desenha até uma espessura aqui em cada telha, mas porque faz no computador, acha que pode detalhar muita coisa e fica nessa escala horrível. Nessa escala aqui, 1 por 50 já ficou pequenininho. Imagina se fosse uma linha dupla mostrando a espessura da telha, ia ficar bem difícil, né? Desenhamos aqui o rufo tem só 10 centímetros, né, de largura, logo acima aqui da telha, tá? Só para indicar que tem uma peça aqui, e aqui tá a empena onde ela foi cortada, que não foi a altura mais alta, lembrem-se disso. Essa empena aqui que eu coloquei, ela foi uma linha que foi nessa altura aqui, ó, onde estava o corte, mas não temos ainda aqui, ó, a empena que é visto o restante dela, ó, aqui no SketchUp, deixa eu ver de novo aqui, em 3 dimensões, ó. Então, foi cortada aqui, mas tem um restinho dessa empena que eu vejo até essa parte superior. Aqui, ó, tá vendo? Então, aqui ela foi cortada, mas aí tem um restinho dela aqui, ó, até essa parte de cima, tá? Então, eu não posso esquecer que essa altura aqui não é a altura máxima. A altura máxima da comieira vem até aqui e da empena. O que é que eu faço? Bom, depois que eu terminei de desenhar aqui todas os vigotas, caibro e as telinhas, lembrando que eu não vi a teça, eu vou pegar lá no meu corte AA e pegar essa altura máxima aqui, ó, tanto da minha empena como da cumieira, né? Porque as telhas vieram até a altura da cumieira, aqui, ó, as telhas vieram até essa altura aqui da cumieira. Então, pego a cumieira, né? Pego a linha dela, o limite da cumieira, né? E vou desenhar aqui as telinhas. Vou desenhar parecido com o que eu fiz no corte AA, né? Sendo vistas de lado para representar uma cumieira. E até aqui, ó, ficou ó, a empena, o restante dela desenhado. Além disso, eu posso desenhar também os pontaletes, ó. Deixa eu mostrar aqui no SketchUp, que a gente vê esses pontaletes de frente, né? Aqui de lado a gente não tá vendo muito, mas à medida que eu vou colocando de frente, ó, vejo aqueles pontaletes lá. Eles não eram dessa altura, eles estão lá no meio da parte central, né, na cumieira. Então, eles são um pouco maiores. Então, a visão fica exatamente essa, tá vendo só? Eles passam direto, os pontaletes viriam até aqui, mais ou menos, tá? Até essa altura, até esse ponto que o SketchUp está pegando é do pontalete, tá vendo só? Tanto que ele indica aqui, ó, com o outro pontinho aqui embaixo, que é o pontalete, a altura dele. Tá lá na nossa cumieira. Então, desenho os meus pontaletes, tem um para cada peça de madeira dessa, largura dele de 15 centímetros. O que é que está faltando aqui? A cumieira e fazer umas linhas. Deixa eu diminuir o zoom aqui para mostrar a vocês. Aqui, ó, aqui dá para ver bem. Então, falta desenhar a minha cumieira. Eu desenhei também o rufo, ó. O rufo subindo até a linha da cumieira. Desenhei as telinhas aqui. Vocês podem ver aqui, ó, que é muito parecido com as telhas que nós já tínhamos desenhado lá no corte A, lateralmente. E algumas linhas aqui, ó, demonstrando que nós temos telhas, né, que vão subindo aqui, ó, até a nossa cumieira. Tem gente que faz um bocado de detalhe nisso, mas não precisa não, pode ser assim bem simples, tá? Então, aqui nós temos a empena cortada e aqui o restante da empena que está em vista. Aqui o rufo cortado, aqui o restante do rufo em vista. Aqui nós temos a vigota cortada, não dá para ver o resto, por quê? Porque tem um caibro na frente, e aí nós temos a telha e a telha em vista até essa telha de cumieira que também está em vista. Para concluir o nosso desenho, o que nós precisamos fazer agora? Os textos, os elementos, né, informacionais, né, desenhos que não são projetivos. Então, nós fazemos todas as linhas de cota. As cotas devem indicar todas as alturas de porta, tá vendo? Não devem ter cotas horizontais, vocês já sabem disso. Depois eu faço todos os textos e por último eu vou alargar o desenho dos meus traços, chegando até o desenho final. Aqui eu alarguei, fiz com linha larga, né? Não com linha estreita, com que foi cortado, né? Parte do piso, a linha de terra, laje. Posso fazer até um traço médio aqui nas peças de madeira que foram cortadas, mas nunca tão grosso quanto as da parede, né, que devem ter maior destaque. Então, espero que vocês tenham entendido direitinho como fazer o exercício. O próximo vídeo vai mostrar como vocês vão fazer e eu acompanhar, né?
Eu fiz o desenho todo à mão e vocês poderão acompanhar fazendo o de vocês também. Uma boa sorte no exercício.